Oi, eu sou a tia Carol. Vou contar uma história para vocês hoje. Se chama A Garota Sem Medo. Está no Livro dos Monstros. Nitombi, a filha do chefe, era diferente das garotas da tribo. As outras eram calmas e comportadas. A princesinha corria por todo lado, pulava, gritava e cantava. Era petulante com todo mundo e adorava discutir. Nitombi não parava de arrumar encrenca, porque era uma garota sem medo. Quanto maior a aventura, mais feliz ela ficava. O pai de Nitombi amava a filha travessa, mas tinha medo de que algum dia tivesse algum problema realmente sério. O pai achava que a filha devia se casar e viver sossegada, mas Nitombi não concordava. Quando o pai apresentava príncipes elegantes, ela só dava risada. Não quero me casar, dizia. Preciso conhecer melhor o mundo. E tem mais. Esses príncipes não estão à minha altura. Meu marido tem que ser um homem sem medo. O pai de Nitombi passou 3 anos implorando à filha que se casasse, e durante 3 anos ela se recusou. Só ficaria noiva, dizia, depois de ter visto com os próprios olhos o temível rio Ilulange. No mínimo. No começo, o pai não queria nem ouvir falar no assunto. O rio era terrivelmente perigoso e ninguém ia lá. Diziam que a própria mãe dos monstros vivia no local e que ela não era nada amável com os visitantes. Mas Nitombi tanto implorou que no fim o chefe permitiu que ela fosse, desde que viajasse na companhia das outras garotas da tribo. Nitombi gritou e pulou de alegria. As outras garotas não estavam tão felizes quanto ela, mas adoravam a amiga. E foi assim que, cedinho de manhã, no outro dia, o grupo tomou o rumo do rio. Cantando canções engraçadas para enganar o medo, escalavam umas trilhas íngremes com Nitombi à frente, passando ao lado das grandes pedras ou pulando por cima delas sem maiores preocupações. Afinal, chegaram à beira de uma garganta sinistra, terrível. Suas encostas eram cobertas por uma vegetação espessa. O único som que saía daquelas profundezas pavorosas era o ruído de um rio caudaloso. As garotas empalideceram, mas os olhos de Nitombi brilhavam de entusiasmo. A princesa se precipitou pelas encostas íngremes e as garotas foram atrás, até as margens do rio Ilulange. Elas olharam para as águas escuras com um calafrio, mas Nitombi estava desapontada. Então é esse o famoso rio? Não sei o que ele tem de tão terrível. A água é um pouco escura, mas deve ser por causa da sombra dessas montanhas altas. Dizendo isso, Nitombi tirou os braceletes, despiu a saia enfeitada com contas de cobre cintilante e, tibum, mergulhou no fundo, na água fresca. Venham para a água, gritou ao voltar à tona. As garotas tiraram as saias, os braceletes e mergulharam, tibum, no rio. Em pouco tempo estavam nadando, gritando, jogando água umas nas outras. O medo estava quase esquecido, quer dizer, isso até a garotinha menor subir para a margem e gritar de pavor. Ah! Alguém pegou as nossas coisas! Deve ter sido a mãe dos monstros. Ai, por que viemos até aqui? Começou a chorar. As outras saíram depressa do rio e foram para perto da menorzinha. Não chore, disse uma delas. Se foi a mão dos monstros que pegou, é só pedir para ela educadamente nos devolver. Tenho certeza que ela vai atender. Mãe dos monstros, desculpe, eu não queria incomodar a senhora. A ideia foi da Nitombi, falou a menorzinha. Num instante, suas roupas e seus braceletes saíram voando do rio e caíram na margem, encharcadas. Uma a uma, as outras garotas imploraram suas roupas de volta e foram atendidas. No fim, só Nitombi estava sem as suas coisas. Mas uma expressão severa apareceu em seu rosto orgulhoso
E ela perguntou irritada: por que uma princesa precisa suplicar ao monstro do rio? Você não passa de uma velha horrorosa. Não tenho medo de você. Assim que ela acabou de falar, uma cabeça gigantesca saiu da água e 2 olhos saltados encararam com fúria. O lodo escorria das escamas grossas e pegajosas do monstro e longas folhas verdes pendiam de sua boca escancarada. Antes que a princesa conseguisse se recuperar do susto e correr, a mãe dos monstros engoliu a Nitombe de uma vez só. Aos gritos, as amigas de Nitombe se espalharam, fugiram para o matagal e só pararam de correr quando chegaram em casa, quase mortas de pavor. Quando soube o que acontecera, o chefe reuniu seus guerreiros e ordenou que libertassem a princesa. Mas assim que os nervosos guerreiros chegaram à margem do rio, a cabeça escamosa saiu de novo das profundezas com um rugido e um grande jato d'água e engoliu todo mundo. A mãe dos monstros chegara à conclusão de que gostava do sabor adocicado de gente. Gostava tanto, na verdade, que saíra do rio. Esmagando arbustos e árvores, escalou as encostas íngremes da garganta e desabalou pelas terras do interior em busca de comida. Ao vê-la, todos fugiam correndo, sem sucesso. Ela prendia as pessoas nas garras e a engolia inteiras, estalando os lábios visguentos. Quanto mais comia, mais fome tinha. Em pouco tempo estava engolindo tudo que se movesse. Gente, gado, cães e mesmo jaguatiricas ferozes. Tudo desaparecia em suas mandíbulas cheias de baba. No fim, ela chegou à aldeia de um garboso caçador chamado Sobabili. A mulher de Sobabili morrera alguns anos antes e seus filhos estavam tomando conta do gado da família. Rápida como um raio, a mãe dos monstros engoliu as 2 criancinhas junto com todo o gado. Quando chegou em casa depois da caça, Sobabili não acreditou no que viu. Sua casa tinha sido esmagada pelo barrigão do monstro e seus filhos e todo o seu gado havia desaparecido. Em lugar de se desesperar, porém, Sobabili ficou furioso. Não tinha medo do monstro. Resolveu encontrá-lo seguindo a vala que a barriga dele abria no chão. Um pouco à frente, um velho elefante o atacou, mas Sobabili não se assustou e perguntou: Elefante, elefante, você viu a criatura que comeu meus filhos e destruiu minha casa? Você se refere à mãe dos monstros? A esmagadora de árvores? Sim, ela passou por aqui. Vá em frente. Sobabili agradeceu e retomou seu caminho, até perceber que 2 jovens leopardos o seguiam pela relva longa e ressecada. Mas Sobabili não se assustou e perguntou: Leopardos, leopardos, vocês viram a criatura que comeu meus filhos e destruiu minha casa? Você se refere à mãe dos monstros? A esmagadora de árvores? A que saiu do rio rangendo as mandíbulas? Sim, ela passou por aqui. Vá em frente. Sobabili agradeceu aos leopardos e seguiu a trilha até encontrar um leão que rugia. Mas Sobabili não se assustou e perguntou: Leão, leão, você viu a criatura que comeu meus filhos e destruiu minha casa? Você se refere à mãe dos monstros? A esmagadora de árvores? A que saiu do rio rangendo as mandíbulas por causa de uma princesa que não quis pedir por favor? Sim, ela passou por aqui. Vá em frente. Agradecendo com um gesto, Sobabili continuou com sua busca. Por fim, viu uma grande montanha escura à sua frente. Depois viu que a montanha tinha uma cabeça enorme e olhos saltados e uma vasta boca faminta. Andando na direção dela, perguntou: Ô grandona, você viu a criatura que comeu meus filhos e destruiu minha casa? Você se refere à mãe dos monstros? A esmagadora de árvores? A que saiu do rio rangendo as mandíbulas por causa de uma princesa que não quis pedir por favor?
Aproxime-se que eu lhe mostro onde ela está. Subabile chegou perto da boca assustadora, mas o monstro estava tão farto, tão sonolento, que não conseguiu engolir a tempo. Rápido como um raio, o caçador abriu um monstro no meio e todos que estavam lá dentro saíram ilesos, vivos. A filha e o filho de Subabile rolaram para fora, seguidos de todos os outros, pelo gado, pelos animais selvagens que o monstro tinha comido, além dos guerreiros aflitos do pai dela, né? Por último, saiu a princesa, com aquela cara. Nitombi estava muito arrependida, afinal todos aqueles seres haviam sido papados pela mãe do monstro por causa dela. No começo, seu pai estava furioso com ela, mas não conseguiu ficar bravo por muito tempo. E quando ela lhe disse que enfim decidira se casar, ele festejou muito. É que ao sair da barriga do monstro e ver Subabile, Nitombi imediatamente se dera conta de que havia encontrado seu par, um homem sem medo, e no mesmo instante se apaixonara por ele. O casamento foi comemorado com uma grande festa, mas nem por isso Nitombi desistiu de viver aventuras fantásticas. Ela era a garota sem medo, e quanto maior a aventura, mais feliz ela ficava. Valeu, pessoal! Até a próxima!